Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar aqui sobre o Do Dilúvio Entre Tuas Coxas, da Isabela Penov. Esse livro saiu pela Oia Editora, selo Manga Rosa, de São Paulo, agora em 2023, 88 páginas. É um livro que tem um texto de orelha da Mar Becker, é um livro de poesia. Aqui no canal Outro Livro a gente fala de livros de poesia, de narrativas, de estudos. Então, te agradeço muito, Isabela. Seja bem-vinda aqui à nossa conversa. Obrigada, eu que agradeço pelo encontro. Maravilha. Gente, vou ler a mini bio aqui da Isabela. Ela nasceu em 86 em São Paulo, é poeta, atriz, arte educadora e lançou Aves Marias, ou A Revoada, que saiu pela Patois em 2018. O livro que eu tenho aqui, o Compêndio para Moças de Olhos Lânguidos. Esse é 2022, né? Pela Urutau. Isso, isso, Aham, setembro de 2022. E agora, o Do Dilúvio Entre Tuas Coxas, 2023. Maravilha. Que é o terceiro livro, né, Isabela? É isso. isso, terceiro. Joia. O primeiro Esse, foi o Aves Marias, ou A Revoada, que foi pela Patois em ah, 2018. e o compêndio foi contemplado pelo Rumos Itaú Cultural. Isso, e o Joia. Dilúvio pelo PROAC. Uhum, uhum, joia mesmo. É, falei da Mar Becker, a gente tem uma conversa aqui também. Eu vou deixar para vocês aqui o link aqui em cima. Vocês podem assistir também. Que bom, fiquei feliz, Isabela, da gente se conhecer e de eu ter lido os seus livros. Eu não conhecia a sua poesia ainda, gostei bastante. Eu pensei da gente começar falando, Isabela, do estado mental, assim, né, que entre um livro e outro, né? Eu acho que tem um estado mental diferente entre o compêndio para moças de olhos lânguidos, ainda que eles compartilhem de muita coisa, né? E do dilúvio entre tuas coxas. Para mim, assim, parece que tem uma nítida diferença entre os dois, assim, digamos assim, da orientação poética entre eles, assim. Claro que eles são muito próximos em termos de data de publicação, mas o compêndio parece trazer mais a crítica, a dor, assim, de um modo mais presente, enquanto no Do Dilúvio a gente tem uma discussão, uma apresentação, melhor dizendo, do prazer de uma forma assim bem mais efetiva. Mas essa é a minha leitura, né? O que que você vê de diferença nesse trânsito entre um livro e outro? Eles foram escritos de fato um depois do outro? Como é que funcionou isso aí? Sim, eu acho que essa leitura é bem acertada da relação entre os dois livros. Eu digo sempre que essa sequência é como sair de Thanatos para Eros. O compêndio foi criado a partir de uma matéria dolorosa mesmo, que tem uma dimensão pessoal, uma dimensão ancestral, uma dimensão familiar, social, que é a questão da loucura feminina na sua relação com o patriarcado. Então, a minha busca, a minha pergunta, na verdade, foi até que ponto o patriarcado de fato enlouquece as mulheres, né? Fragmenta a psique feminina e até que ponto a loucura feminina também não pode ser um nome para o desvio das normas de gênero, porque é um conceito histórico que vai se transformando ao longo do tempo. Então, eu quis, de fato, mergulhar nessa pesquisa, em, em contato com a literatura médica, científica e o texto científico que eu coloquei como a voz masculina, a voz da ciência, e a voz poética como a voz feminina. Então, a ideia foi subverter os documentos médicos, prontuários, bulas, pesquisas acadêmicas, é, enfim, né, uma série de documentos que são utilizados é, no universo da psiquiatria e subverter isso através da voz poética. Então, eu utilizei muito Uhum, essa coisa essa brincadeira com esses documentos. E então era preciso dar vazão aí para essa matéria dolorosa,
é quase como se fosse uma consequência mesmo, natural um do outro. Você fala da sequência, né, que eles foram escritos, eles foram concebidos quase junto, mas o compêndio começou a ser escrito cerca de uns 3 anos antes de ser publicado, e o Dilúvio, ele já estava rascunhado, mas ele foi de fato escrito depois do lançamento do compêndio. E eu acho que isso faz com que ele seja o que é. Era preciso dar vazão a isso, no que eu percebi logo em seguida como uma espécie de processo terapêutico mesmo, de um percurso subjetivo que precisava acontecer entre um livro e outro. Uhum. E, de fato, o compêndio ele termina já nessa ascendente, de certo modo, né? Ele tem ali, ao final, o, por exemplo, né? Quando delas é o reino dos céus, que você vai falar das bem-aventuradas. E o último verso, na verdade, do compêndio, ele já é porque este poema nos será para sempre como um amuleto vivo pulsando entre nossas mãos cruzadas, como uma tarefa poética, de certo modo, completada aqui, né, no volume, né? Uhum, Tinha, sim. claro que isso volta, você, como você disse, né? Uma espécie de acidez ainda persiste em Do Dilúvio Entre Tuas Coxas. E a Uhum, gente pode dizer que ambos são projetos insubmissos, né? E isso que é interessante também. E quem analisa os seus livros, né, nos dois volumes, fala disso. A Nina Ricci fala no prefácio do compêndio, numa poesia que traz a cena A Mulher Desviante. A Mar Becker, em Do Dilúvio, ali no texto de Orelha, já vai falar num livro rebelde, de poesia de afronta, né? Claro, para mim e para você também, a função da arte é essa, né? É ser desviante, ser rebelde, né? Ainda mais em relação àquilo que parece uma constante, infelizmente, né? Que é a perda a ameaça, né? Real, sempre, de perda de conquistas em termos de direitos sociais, de liberdade das mulheres, como foi tão evidente essa semana, né? Que a gente está convivendo com esse atraso aí de só essa discussão de criança não é mãe é uma discussão que retoma 80 anos da legislação getulista ainda, que era algo para estar resolvido, né? Que está resolvido há 80 anos já. Então, eu te pediria que comentasse a posição política dos seus livros, né? Dos seus textos, em relação a essa discussão pública, as contradições e lutas, porque na verdade é uma constante dos dois livros, só que com armas diferentes, talvez assim, né? É, eu acho que esse conjunto, compêndio e dilúvio, tem um pouco a ver com uma concepção que muitos autores psicanalistas, né, psicanalíticos, colocam, que existe um, existe um tripé de 3 tipos, digamos assim, vamos chamar assim, de mulheres que abalam a estrutura social, tal como a gente conhece hoje, que é a ninfomaníaca, a histérica e a infanticida. Essas 3 mulheres, né, que na verdade são todas, né, porque todas as mulheres lidam com essa questão o tempo inteiro nas suas vidas, né, com esse modelo nos pressionando ao que não devemos, não podemos ser. E o compêndio, ele traz a mulher histérica e também traz a mulher infanticida, e o dilúvio vem com essa mulher, não diria ninfomaníaca, né, mas essa mulher que ostenta a sua sexualidade sem medo, o que é uma afronta em si. O, a gente vê com a Silvia Federici, né, principalmente ali no Caliban e a Bruxa, ela traz muito essa questão do, da submissão feminina como algo que sustenta
toda a criação, toda a construção do capitalismo. E é preciso que os corpos das mulheres sejam submissos, e que haja um controle da reprodução enquanto função da mulher como operária desse sistema. A mulher que produz operários, a mulher que produz a força de trabalho. Então, essas questões, isso que a gente está vendo, e que tem esse ar distópico, e quem dera fosse, né? Que esse projeto de lei absurdo que a gente está assistindo, é, de certa maneira, em espanto, né? Porque é isso, a gente pensa que é uma discussão que, pelo menos nesse sentido, da criança que é estuprada, das meninas que são estupradas, terem direito ao aborto, já deveria ter sido superada essa discussão há muito tempo. Mas também se trata desse modelo da mulher infanticida, da mulher que se levanta, ou da futura mulher, mesmo que seja uma futura mulher, que se levanta contra a sua função de operária da reprodução. Então, nós não podemos dizer não à nossa função, que seria essencial na sociedade capitalista, que é de reproduzir a força de trabalho. Uhum. Ao mesmo tempo, isso no caso da infanticida, ao mesmo tempo no caso da ninfomaníaca, é isso, uma mulher que é dona da sua sexualidade também abala a estrutura do sistema capitalista. Ela precisa ser quase um meio de produção, no caso, um meio de reprodução, uma máquina dominada, e a gente sabe ali, né, desde o início, é, com a divisão dos territórios, né? Então, a mulher é um território dividido. Quando isso começou a acontecer, era preciso controlar a hereditariedade e a herança, né? Quem é o dono dessa mulher? Quem é o dono dessa criança? Quem serão os futuros donos desse território, desse pedaço de terra, desses bens? E aí, como a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante, essa lógica também se reproduz dentro dos estratos sociais menos favorecidos, né? E a histérica, ela vem abalar toda essa lógica, toda essa voz Uhum. patriarcal que dita não a verdade, mas o que é a razão. Sim. É, a gente vê nos prontuários que serviram para o compêndio de pesquisa, né, prontuários verdadeiros do Arquivo do Estado, que os prontuários sempre eram a voz masculina falando sobre a mulher, o pai, o marido, o irmão, o filho falando sobre essa mulher, e muitas vezes o fato dela ler bastante, ou dela escrever, ou de ela se recusar a casar, ou de ela abandonar a casa e viver em outro lugar, tudo isso era colocado como loucura, né? Ou de não querer ter filhos, ou de dar os filhos para adoção, né? Tudo isso também já foi colocado como traço de loucura. Então, a gente vê isso se repetindo de maneira mais ou menos violenta, dependendo do contexto. A gente vive uma crise seríssima do capitalismo enquanto sistema, e eu acho que é natural que os ratos saiam dos bueiros num momento como esse. A gente sabe que a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Então, esses ratos vão saindo do bueiro nesse momento de crise, e a gente assiste com perplexidade. Não devia, né? Eu acho que a gente devia estar mais preparado para esse embate, para esse enfrentamento, mas a gente assiste com perplexidade o retorno dessas discussões absurdas que deviam estar superadas, né? Sim, sim. Você mencionou a Silvia Federici, eu quase caí aqui para pegar os livros dela, só para mostrar aqui para o pessoal, né? Ah, maravilhoso. Esse que você mencionou especificamente eu não tenho aqui, mas é uma Uhum. autora, O Patriarcado do Salário e Mulheres e Caças às Bruxas, né? Uma autora, assim, essencial para essa discussão que você fez agora aqui. Não, porque a questão é um pouco essa, né, Isabela? Assim, os seus livros, né, eles parecem ter um projeto muito nítido, muito com uma unidade, né? E aí eu estava assim pensando o quanto existe esse projeto e qual a relação entre o projeto e a escrita dos poemas, né? Porque a escrita
ela pode também nos levar para uma deriva, para outros lugares, né? Muitas vezes. Como é que o projeto controla a escrita dos poemas para você compor essas unidades que são os livros aí? Nossa, que pergunta interessante. É, eu sou, como escritora, bastante caótica e muito levada pelos impulsos daquilo que me inspira. Mas eu sou determinada, de certa forma, pela minha condição enquanto mulher, mãe trabalhadora, né? Então, a gente sabe que no Brasil, os artistas, eles não conseguem viver do seu trabalho artístico na maioria das vezes, e dependem aí dos editais, dos prêmios, principalmente dentro da literatura, mas de outras linguagens também. Então, quando você ganha um edital que é uma alegria enorme, você fala, caramba, né? Vou ter esse estímulo material para eu conseguir me dedicar a isso. Como o edital Uhum, é algo que. E eu digo isso porque é isso, né? Essa perspectiva materialista me consome bastante, assim, me determina também. É, as condições de produção, né? Do livro, concretas. Então, como o edital ele dura um tempo, você não vai abrir mão do seu emprego, das suas tarefas cotidianas, do seu trabalho CLT, se você tem um, ou do seu trabalho autônomo, para o edital. E você começa a ter que administrar o seu trabalho do edital com o seu trabalho cotidiano. Então, o compêndio, ele foi, olha, eu digo mais de 80% escrito no metrô, escrito no ônibus, escrito durante aulas. Eu sou professora de arte, professora de teatro, né? Porque eu dava aula de arte na rede municipal, hoje eu não dou mais. Mas muitas vezes, enquanto as crianças faziam a atividade que eu tinha falado para elas fazerem, eu abria o meu caderno e fazia anotações, né? Então é difícil que haja um, seguir o projeto quando as suas condições de criação não tem como não tem condições materiais de serem disciplinadas, né? É, mas isso também tem a sua, não digo a sua vantagem, né? Mas eu acho que isso traz certo estilo, aham, porque porque quando eu comecei e também essa urgência, essa ansiedade, não tenho tempo de escrever, mas esse livro ele precisa ser escrito, ele vive dentro de mim, ele pulsa dentro de mim 24 horas por dia, porque de madrugada, nos sonhos. E é uma coisa incrível, assim, e às vezes desesperadora, porque tudo que eu vejo pode ser uma propaganda de televisão, pode ser um texto científico, pode ser. Tudo falava sobre o compêndio para mim. Tudo me remetia a imagens que tinham a ver com esse livro. Eu estava criando esse livro 24 horas por dia. Eu sou formada em fotografia e um professor de fotografia que eu admirava muito, ele falou isso, né? Eu não segui na fotografia, mas foi muito importante essa formação. E ele dizia isso. Ele chama Flávio Demarque, um fotógrafo muito bom. Ele falava, o bom fotógrafo, ele está sempre fotografando. Não importa se ele está ou não com a câmera. Ele é fotógrafo o tempo todo. Tendo é, a, a visão de um fotógrafo para a realidade, ele sempre fotografa. E a mesma coisa para mim acontece com a literatura. Eu estou o tempo inteiro escrevendo, mesmo quando eu não estou escrevendo. E uhum, o compêndio ele foi gerado dessa maneira. Então, com muitas anotações soltas, versos soltos, que eu revisitava meses depois e dali surgia um poema, ou que eu juntava com outro e falava, caramba, eu estou falando da mesma coisa aqui, é o mesmo poema em fragmentos, se levantando devagarzinho aí nas frestas do cotidiano. E também teve alguns que foram, de fato, pesquisas, né? Eu queria muito fazer essa subversão da linguagem científica através da poesia. E isso exigia, foi, digamos, a parte dos 15 a 20% aí do livro que precisou ser organizada, de fato, porque foi exigente. Então, tem um dos poemas do compêndio que fala sobre ratas de laboratório, né?
é a partir de uma pesquisa real em ratas de laboratório, de como a reação das ratas aos ratos machos muda quando elas estão grávidas, né? E eu, eu sabia que aquilo estava falando de algo que eu queria dizer, e eu passei muito tempo buscando nesse texto, por exemplo, nessa pesquisa acadêmica, na bula de um remédio psicotrópico que eu cheguei a tomar, nos prontuários. Eu fiquei muito tempo matutando modos de transformá-los em poemas. E cheguei a resultados, cada um foi um resultado diferente, porque eu nunca estava satisfeita, assim. É muito difícil, e eu acho que tem a ver com uma questão real. É muito difícil subverter a voz masculina da razão, que atravessa o nosso mundo o tempo inteiro. É difícil demais. Não é à toa que a poesia tem tão pouco espaço. Para mim, enquanto poeta, é muito claro que a poesia é uma voz feminina, nem sempre feminista, mas muito feminina. A Nina Risi, que faz o prefácio, que é uma poeta que eu admiro e amo muito, ela faz questão de chamar o substantivo poema sempre como feminino, a poema. A poema. A minha Uhum. filha caçula se chama Poema. E para mim quase instintivamente, é como se a poesia, as poemas, né, os poemas Aham. sempre trazem essa feminilidade, não nesse sentido patriarcal da palavra, né, esse feminino, esse atravessamento feminino. E é muito difícil fazer frente à razão masculina, que ela não é prosa, ela é essa voz da ciência, essa voz burocrática, essa voz que trata as pessoas como números, tanto que há poemas que o título é um número, né? Porque assim são tratadas as pessoas dentro dos manicômios, nos consultórios, nos prontuários, né? Então eu acho que tem muito a ver com essa questão. Nossa, acho que eu me perdi um pouco. Não, mas assim, não, Falando. ok. Não, você falou bastante do compêndio, mas o do Dilúvio, o compêndio, ele é claramente um trabalho que é uma pesquisa poética, né, no fim das contas. Sim. Ah, O isso. o Ah, que do bom. Dilúvio, ele já Me vai, trouxe de volta. já, já, já é uma voz poética ali, uma voz lírica que não depende necessariamente, né, dessa relação com esse discurso da ordem, com esse discurso da objetificação, desse discurso que você também explicou aí para gente. No Do Dilúvio, como é que foi essa ideia do projeto e a escrita dos poemas, especificamente? Obrigada. Me trouxe de volta porque eu detonei. Do dilúvio, ele foi escrito num contexto. O compêndio, o Rumos é um edital muito flexível, assim, sabe? Eu digo ali no trato com as pessoas, você está o tempo inteiro em contato com as pessoas e tem esse espaço. Puxa, acho que eu preciso de mais tempo, né? O PROAC já é mais duro. Então eu tinha Uhum, um prazo mais restrito. O compêndio sei. eu tive 2 anos, o dilúvio eu tive 6 meses. Hum, Por quê? Na verdade, eu ganhei os dois editais ao mesmo tempo. ah, Mas para tá. mim era impossível escrever os dois livros juntos. Impossível. Eu não conseguia sair de uma frequência para outra, porque ao mesmo tempo que eles se complementam, é dialético, eles são opostos. E eu não Uhum, conseguia entendi. variar entre um e outro. Então, quando eu botei o compêndio no mundo, eu estava diante de um livro a ser escrito com uma frequência completamente outra. Ele precisava nascer, era um edital público, né? Tinha dinheiro público ali para que ele nascesse com qualidade. E então eu tive um tempo assim de mesmo no desespero, na ansiedade de fazer, de não escrever para ir aos poucos entrando nessa outra frequência. Ao mesmo tempo, eu estava aí num processo de uma nova relação amorosa, afetiva, e que me munia de muita matéria erótica, não só Uhum, do ponto de vista sexual, né? Mas sim, dessa sim. pulsão de vida. E então muitos desses poemas nasceram dessa relação. Então tinha tudo isso misturado, né? Tinha esse resquício ainda do compêndio que é muito denso
E aí talvez também tenha esse resquício no próprio livro, né, dessa densidade. Tinha essa nova relação surgindo, tinha a urgência do tempo, mas eu acho que o Dilúvio ele tinha uma proposta que para mim talvez não fosse tão passional, mesmo saindo dessa paixão real. O compêndio, como ele era muito doloroso, sabe? Ele tocava em coisas muito dolorosas, era sofrido escrever, doído, sabe? E o Dilúvio tinha uma certa ironia, um deboche, que era um lugar que eu me sentia mais confortável nesse lugar, né? Então eu acho Uhum. que eu consegui organizar e falar, ok, vou falar disso. Eu quero, olha, acho que está faltando essa atmosfera aqui, deixa eu fazer um poema aqui que complete. Olha, acho que Sim. sabe? Ah, deixa eu colocar aqui uns poemas mais curtos, deixa pensar numa dramaturgia. Eu pensei também no compêndio nessa dramaturgia, mas nas partes, o que que queria dizer com cada parte. Eu acho que ele foi um pouco mais pensado, mais racionalizado do que o compêndio. O compêndio foi um vômito, sabe? Mesmo que tenha essa questão da pesquisa, ele tanto que muitos poemas ficaram de fora e ele é um livro grande, né? E o Uhum, Dilúvio ele uhum. é mais conciso, mas ó, é Sim, isso, era isso que eu queria dizer, sabe? sim. O compêndio é o que o título fala, ele é um compêndio, né? Com muita matéria ali no fim das contas, né? É um tratado com muita coisa, né? E aqui a gente sente uma unidade um pouco assim mais nítida, né, no do dilúvio entre tuas coxas. Você falou um pouquinho aí sobre como é que você pensou essa estrutura, e tal. O livro ele vem dividido em algumas sessões. Você falou de uma dramaturgia, de uma espécie de um desenho, talvez ali. Como é que é para você como é que foi para você, na verdade, montar a dinâmica aqui entre os poemas, com que poema começar, Uhum, com que poema terminar? Como é que é uhum. essa parte da edição para você, no fim das contas? Nossa, terrível. Aham. É a parte mais Por quê? difícil para mim. Tô procurando o livro aqui, mas É, não estou achando. Ia te a mostrar o Débora livro aqui. Dornelas, ela fez Aham, a leitura crítica e a preparação do compêndio, e aí eu estava em desespero, assim. E ela me ensinou uma coisa que eu fiz com o Dilúvio também depois, para mim funcionou, que é imprime todos os poemas, bota no chão, bota na sua aham, cama, um lugar amplo, e é um quebra-cabeça. Depois desse, você precisa visualizar tudo na horizontal. sim. E para mim funcionou muito. E mudando as pecinhas e visualizar, assim, no plano, o que seria esse livro, o que seria esse percurso, de uma maneira mais visual do que o objeto livro que é condensado um atrás do outro. E o Dilúvio precisou um pouco disso e também mas no Dilúvio, mesmo no projeto que eu mandei para o PROAC, tinha uma questão de divisão temática entre os capítulos, que no compêndio a princípio não tinha, e que isso facilitou. Porque assim, eu coloquei no projeto, eu falei, vou cumprir esse projeto, né? Então, ó, tá faltando um pouco de material aqui nessa parte. Então, eu vou Aham. cuidar dessa parte, né? E aí fazia poemas que tinham mais a ver com aquilo e tal. Então, existia essa divisão, né? Mas, nossa, é uma parte que me dá uma angústia, porque, para mim, eu venho do teatro, na minha formação é arte com habilitação em teatro, tem muito da voz dramatúrgica, do texto dramatúrgico na minha poesia, e esse pensamento de uma dramaturgia no livro de poesia é muito presente para mim. Como que você pega na mão do leitor e fala, vem cá, né? Vem que eu vou te levar, né? Isso para mim sempre foi uma questão muito importante. Não ter essa aleatoriedade, ter uma unidade e ao mesmo ter cumes, vales, né? Ou momentos de mais calmaria, digamos assim, né? Diferentes Uhum, atmosferas, surpresas. uhum. Isso sempre foi importante para mim. Então, para mim é um momento angustiante, de verdade, assim. Imagino. Você falou da Débora, né? A gente tem uma entrevista com ela aqui também no canal. Ah, ela é incrível. Gostei O muito do trabalho livro dela dela foi também. essencial. Aham, joia, ela é bem legal Então, no, mesmo. no caso aqui Super do pessoa. dilúvio, eu tô vendo, nem lembrava a sequência das partes, né? Porque eu fui mudando Sei. também essas partes, qual que vinha antes. Mas para mim a ideia, a primeira parte foi a minhas unidades nas suas, né? Tinha
muito a ver com essa questão fisiológica do corpo feminino, né? Do sangue, dos corrimentos, né? Então, a mulher, todos os dias da vida dela, ela lida com corrimentos vaginais diversos que avisam para ela em qual momento do ciclo ela está, né? Então, isso é colocado desde a pré-adolescência como algo nojento, mas as mulheres são naturalmente úmidas, também por isso o dilúvio. As mulheres são úmidas, e quanto mais excitadas, mais úmidas. Então, essa questão, quando algo está de errado no organismo feminino, o corrimento vaginal muda. Pode ser um problema de imunidade, pode ser um estresse. O cheiro muda, a cor muda. E então, e a questão da menstruação, que é um tabu inacreditável ainda nos dias de hoje, né? Então, essa questão das umidades, da saliva, né? Todas essas umidades da mulher e esse tabu em torno, porque isso é dizer que nós somos asquerosas. Quando você diz que tudo aquilo que sai de nós dá nojo, né? Eca, é você colocar a mulher num lugar muito humilhante. E eu queria exaltar essas umidades, esses cheiros, esses gostos, né? Então, um dos poemas fala, inclusive, disso, da mulher colocar a mão no próprio sangue e sentir o gosto. Colocar Uhum, a mão na própria umidade e sentir o gosto, sem medo, sem nojo, né? Ou a coisa do sangue, né? Os puritanos, uma cena de sexo em que os dois estão ensanguentados e os puritanos pensariam numa cena de morte, porque eles não conseguem pensar numa cena de amor que inclua o sangue menstrual. Então, para mim, essa primeira parte vinha mais nesse sentido. Aí a segunda parte, carne e verbo, eu quis trazer o erotismo da criação literária, um cruzamento entre a criação poética e o sexo. A terceira parte veio mais no sentido da, da religião, não só da religião que oprime, mas do aspecto místico da sexualidade e do feminino, né? Então, esses ciclos todos, eles estão sempre em consonância com os ciclos lunares. Isso já é místico, por si já tem uma aura uhum, mística fortíssima, né? O uhum, plantar a lua, né? Tem muitas mulheres cujo sangue rega as suas plantas, né? Para ajudar as sim. plantas a crescerem. Tudo isso tem um sentido mágico, né? E eu queria trabalhar esse sentido mágico, mas também a opressão, né? Da religião, da igreja neopentecostal e de tudo isso. A última parte foi um pouco vazão a esse meu arrebatamento apaixonado daquele momento que me transbordava mesmo, né? Da poesia erótica apaixonada, do amor Uhum. erótico. Né? Então foi essa divisão que eu pensei. Assim, você falou transbordava, né, na última sessão, e de fato a própria ideia de poema, né, ele transborda para prosa ali naquele final, né, para carta, para esse poema que tem um tu, né, ali muito nítido ali, né? Mas a gente pode falar um pouquinho disso um pouco para frente ainda, porque tem uma coisa que assim, você falou da tua formação junto à arte, junto ao teatro, e tal, né? E me parece que os seus poemas têm essa estratégia performativa, assim. Eu estou tentando lembrar aqui quando foi que eu conheci a sua poesia. Parece que foi num vídeo há uns anos atrás já, em que você estava parece num viaduto, alguma coisa assim. É isso mesmo, né? Sim, sim, É, sim. quando foi isso? Você lembra? Sim. Eu acho que foi 2014 esse vídeo. Aham, acho que foi quando eu te conheci ali. Ah, Acho que foi é bem enquanto capaz, poeta, porque assim. esses vídeos, sim, porque esses vídeos me levaram a muita gente. A minha primeira fase, assim, eu que me colocando como poeta no mundo, não foi Uhum, através dos livros, foi através dos slams. uhum. Mas naquela fase, que era a primeira fase do slam no Brasil, os slams Sei. tinham um perfil muito diferente do que tem hoje. Ele sofreu grandes transformações, né? E naquela época tinha uma diversidade de vozes poéticas, é, onde eu me sentia mais à vontade,
isso não é exatamente uma crítica ao Islã, eu acho que existe um percurso aí que ele foi tomando, né, de um tipo de voz, um tipo de estilo, que eu acho que muitas vezes desagou numa homogeneidade, assim. Mas nesse primeiro momento, a gente via a Luísa Romão, por exemplo, começou ali no Islã, né? O Bob Bach, que é um poeta que eu gosto muito, começou ali também. É, muitos outros, nossa, poderia citar o Daniel Sim. Minchoni, né, que tem uma proposta muito performática também. Então tinha espaço para muitos estilos e para muitos tipos e experimentações performáticas. E como eu estava vindo do teatro, mas eu não me encontrava naquele lugar do teatro de grupo, juntar a performance, a interpretação, o teatro, né? Eu no palco com a literatura foi maravilhoso assim, para mim, foi uma descoberta. E eu acho que isso influenciou minha poesia para sempre, porque quando eu sempre escrevo pensando em falar. Eu sempre Uhum, escrevo, eu não digo sempre 100% assim. Tem poemas que eu não falo em sarau, que eu não falo uhum, em público. Esse das ratas, por exemplo, que eu citei do compêndio, é um poema para ser lido. Ou poemas sim. que a mancha gráfica tem um Uhum, papel importante, por exemplo, e que precisam ser lidos. Mas muitas vezes eu penso na performance enquanto eu escrevo. Esse vídeo que você está falando era de uma fase um pouco mais poema jornal, no sim. sentido ali do teatro jornal do Boal, né? Ou seja, trazer ali a notícia e tentar escancarar poeticamente a notícia. E na época, o Bolsonaro não era ainda presidente, era deputado, e ele tinha feito uma declaração para Maria do Rosário de que ele não a estupraria porque ela não merecia, né? Então eu fiz um poema a partir dessa declaração. Eu fiz um outro poema a partir de uma discussão da diminuição da maioridade penal. E aí eu fui indo para temas que eram menos jornal, menos notícia do dia, e que tinham um discurso menos panfletário. Não vejo problema em ser panfletário, né? Mas eu acho limitante do ponto de vista do estilo da linguagem poética, para mim, né? Então eu fui saindo desse campo do panfletário e o Islã foi seguindo um caminho cada vez mais panfletário. Então, nós Sim. seguimos caminhos diferentes. Hoje, eu ainda trabalho com a performance do texto, mas em eventos diferentes do Islã, principalmente em saraus, né? Em eventos que trabalham com um outro ritmo, uma outra proposta da performance do texto. Mas é uma pesquisa que me interessa para o futuro, assim, sabe? Pesquisar melhor essa relação entre texto e performance. É muito, muito vivo isso em mim. Você vê como é interessante, né? É tanta gente também, né, produzindo, mas isso me marcou naquele momento. Depois eu não tive mais contato com você, com seus textos, tal, e agora volto a conhecer os seus livros, vou conhecer os seus livros, tal. Eu estava falando disso, né, de uma estratégia performativa, porque você falou, claro, são poemas todos eles, ou a maioria deles, passíveis de vocalização, tal, né? É, mas ao mesmo tempo, principalmente em Do Dilúvio, porque no compêndio você tem poemas mais reflexivos, eu diria. Mas em Do Dilúvio, os poemas são de ação, né? São poemas de ação. Uhum. Não são tão são contemplativos também, claro, do corpo, né? Do corpo do outro, do próprio corpo. Mas são mais poemas de ação, né? Que performam ali o sexo, de certo modo, né? A Sim, ação é o elemento privilegiado em Do Dilúvio entre tuas coxas, eu acho. sim, é ação erótica mesmo, né? Aham, Esse erotismo do que é vivo. Eu uhum, acredito que sim, acho que isso atravessa o livro, sim. uhum. Como é que é para você assim esse debate entre é, o- a transcendência da relação erótica sexual e a descrição, né? Esses dois, digamos assim, polos, né? Porque me parece que as duas posições são exploradas no livro, né? Tem tanto esse aspecto da divinização das relações, dos corpos, né? Em relação aos prazeres da carne também, mas inclusive muitos poemas que se assemelham ao andamento de uma oração, né? De uma
de um gênero textual, oração mesmo, a gente poderia pensar. Mas, de outro lado, tem a estratégia do choque, né? Que eu acho que você usa muito bem também, que é o choque como ação política, no fim das contas, né? Como estratégia de combate, como poesia de combate. Mesmo a gente está falando aqui que não é uma poesia panfletária, mas tem essa estratégia de combate. Então, eu queria que você pensasse, pudesse refletir um pouco aqui, como é que acontece para você esse debate, né? Entre o inenarrável, talvez assim, da relação sexual e a descrição, né? Que muitas vezes é tratada como pornografia. Uhum, sim. Quanto mais a- o tema do erótico se afasta da experiência do corpo, menos eu sinto que falho miseravelmente em descrever as coisas. Mas eu acho que a poesia, no final das contas, ela sempre falha miseravelmente. Ela é sempre é, uma, uma tradução insatisfatória do que a Uhum, gente vive. É impossível você traduzir em palavras um orgasmo, né? É, uma experiência psicodélica, né? Então, se você tem uma experiência com um enteógeno, por exemplo, com ayahuasca, com cogumelos e tal, que eu acho que se assemelha muito a essa experiência de transcender o corpo que um uhum, orgasmo traz e que é uma contradição que eu acho belíssima, porque é um pouco essa coisa da pequena morte, né? De você sim. morrer um pouco. Então, ao mesmo tempo que ela é totalmente corpo, quase você se sente como uma negação do corpo, que você está em outro lugar, né? Talvez por ser só corpo, né? Talvez a sua mente apague naquele momento. Então, talvez esse ser só corpo é que te dê noção de um descolamento entre o que é uma experiência espiritual do prazer. E eu acho essa discussão complexa por isso, né? Porque é muito difícil traduzir em palavras. E, ao mesmo tempo, as tentativas são deliciosas, as tentativas são muito ricas, né? E a poesia, ela deriva dessas tentativas. Então, não acho que eu obtive sucesso em traduzir essas experiências, mas quanto mais eu ia para essa questão do combate, dessa questão mais política, né, da insubmissão, mais isso ia mais para a razão do que para o corpo, né? E aí se torna um pouco mais objetivo mesmo, assim, eu tenho um pouco Uhum, mais de facilidade, talvez, né? De, não digo facilidade, eu acho que é um tipo de poesia que talvez seja mais acessível, né? Seu sentido essencial, assim, seja mais acessível, né, do que as outras, assim. Mas foram exercícios que o tempo inteiro se interpenetravam, né, de maneira contraditória, dialética ali, né, o corpo e o espírito. Eu sou uma pessoa espiritualista, né, e então, para mim era importante experimentar, desvendar a experiência espiritual do corpo, do sexo, né? uhum, 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 Então, o quanto essas experiências são indissociáveis, tanto uhum, do ponto de vista, e a gente vê isso sexualmente, né? É, existem relações que, mesmo casuais, podem trazer uma sensação de completude, e outras relações que a gente se sente esvaziado depois, a gente se sente angustiado depois. Existe uma questão energética, vibracional envolvida, né? Então, eu acho que o corpo ele não é só a experiência da satisfação do sexo. Eu posso ter um sexo que eu chego ao orgasmo e ele seja satisfatório dentro de um padrão do que é gozar, do que é, né? E ao mesmo tempo depois eu posso sentir que isso me esgotou energeticamente, né? Então, e às vezes só uma troca de carícias com alguém que você tenha uma conexão importante, aquilo pode te preencher de diversas formas. Eu acho que isso é um sentido espiritual do sexo também, que eu busquei também trazer aqui. uhum. Pois é, um pouco por isso que eu falei, que eu fiz essa aproximação com o gênero oração, né, no fim das contas. Porque tem essa dimensão que você tratou aí, mas, claro, todos os poemas
do dilúvio entre tuas coxas, principalmente, eles têm essa condição dialógica, né? Eles estão encenando relações, submissões, conversas, súplicas, apelos, exigências, né? A gente vê essas várias dimensões, inclusive o fim, né? Que chega perto do que eu chamei de gênero carta. A gente poderia pensar assim, que é bem bonito também. É, ou seja, tem um tu, que é um tu ou um vós, né? Porque também tem essa variedade aqui muito presente que tira o livro, né, do egocentrismo, da subjetividade apenas, né, e leva pro mundo, né, pro mundo adulto, no fim das contas, que é esse mundo que socialmente é tão coibido hipocritamente, porque a gente vive a cultura do estupro e a cultura da pornografia também, né? Uhum, Então, sim. Essa alteridade, a minha ideia um pouco foi pesquisar essa alteridade a que você se refere, mas com desde essa voz feminina, porque essa- é muito fácil a gente observar o como a literatura erótica e a poesia erótica em particular é falocentrista. É como se grande parte dela vislumbrasse a excitação de um homem leitor. Nas descrições de relações entre duas mulheres, isso aparece muito, né? Assim como na pornografia. E nisso se aproxima da pornografia, que para mim é a mercantilização do erótico, né? O esvaziamento do erótico para que ele seja é, mercantilizado, né? E, e essa questão para mim era algo que eu queria trabalhar. Como que eu tiro, digamos, desse falocentrismo, essa voz, e eu coloco essa mulher numa espécie de vulvocentrismo, de seiocentrismo, de se assumir enquanto corpo e falando de sexo sem imaginar um interlocutor masculino, né? Então, existe essa alteridade, e mesmo quando o interlocutor é um homem, digamos, né? Porque tem alguns que dá para perceber que é uma mulher falando para um homem, assim como tem outros que dá para perceber que é uma mulher falando para uma mulher, né? Mas mesmo quando o interlocutor é um homem, a ideia foi: o objetivo não é excitar esse homem. O objetivo é falar da minha excitação, do meu corpo, da minha experiência sexual para esse homem, ou afetiva ou erótica, né? Então, essa alteridade ela é fundamental e, ao mesmo tempo, era essa relação, mas com a voz da mulher se colocando nesse lugar de senhora da sua sexualidade. o, os dois livros que eu tenho aqui, seus, o Compêndio para Moças e o do Dilúvio, eles têm uma presença forte da visualidade, né, Isabela? Uhum, No trabalho editorial mesmo, das capas, das ilustrações, dos cartões, né, que estão aqui no livro, umas colagens, né, suas. uhum. E, e os poemas em si também vão muito para esse lado da visualidade, é um projeto sensorial na sua poética, a gente pode dizer assim. Muita sinestesia também, isso acontece muito, né? E no fundo você falou, né, que a tua condição de atriz, de performer, não te abandonou, né? Então essa presença do corpo, essa presença da voz, do sensorial, está muito presente na sua poesia, né? Eu precisaria voltar ao compêndio um pouco com esse olhar, assim, mas eu talvez perceba que no compêndio existe um corpo amordaçado. Existe um Aham. corpo que quer existir, que quer se libertar. Ele, né? E no dilúvio ele é todo o corpo, né? Um corpo que transborda inclusive o limiar do próprio corpo, né? É a experiência do corpo que transborda para o espírito, que transborda para o outro, que transborda para o mundo, né? Então, nesse sentido, é isso. O compêndio é a contenção de um corpo feminino querendo existir, né?
E o dilúvio é esse corpo que se espalha. Talvez tenha sido essa ideia o que me levou para esse título dilúvio, né? Essa coisa incontrolável e incontível, né? Que é o dilúvio, que vaza, né? Então é esse corpo que vaza de si, que transborda, que sai, né? Que se espalha. Então eu acho que tem muito essa questão sensorial, talvez por isso mais forte no dilúvio do que no compêndio. Sim, sim, eu também acho. Com mais sinestesia, inclusive, né? Ali, o compêndio é um livro de combate, né, a essa razão do patriarcado, como você falou, né? Então, acho que tem esse aspecto, ele é menos relevante, né, e mais efetivo no livro de 2023 aqui. Você falou, né, que escrevia os poemas em circunstâncias diversas, né? Os seus poemas, eles também são compostos como as colagens que você traz no livro? Como é que o poema acontece para você? Como é que ele é construído, em termos assim compositivos mesmo, né? Tem esse aspecto da colagem ou você é daquelas que vão no fluxo e a coisa vai uma palavra atrás da outra assim? O, eu Como acho você que trabalha com a montagem, né? Como você trabalha isso, com a montagem, né? sim. A feitura poética, eu acho que ela é muito semelhante à linguagem da colagem, e por isso que eu me dediquei a essa pesquisa, apesar de não ser uma colagista profissional, né? Eu adoro a linguagem da colagem, é, mas não sou uma colagista, né? Mas a ideia dessa... Porque a poesia, ela subverte a linguagem. Então, ela pega uma palavra de um contexto e ela junta com uma palavra de outro contexto e juntas elas criam um significado completamente outro, né? Então, eu posso pegar a palavra úvula, a palavra caule, sabe, que estão em contextos completamente diferentes. E aí, quando eu coloco essas palavras no mesmo verso, a gente tem um significado completamente inusitado. E para mim a colagem é exatamente isso. Então eu pego uma imagem de um contexto. No caso, essas colagens foram colagens digitais. Eu sou uma admiradora da colagem analógica, né, Uhum, uhum. artesanal, mas eu não teria condições, acho mesmo, de competência e nem tempo, porque a colagem analógica ela exige um compromisso ali com isso que eu não tinha condição de ter. Gosto muito das colagens digitais também, né? Mas principalmente na colagem analógica, mas não só, é isso, você retira algo de um contexto, diferentes elementos, você junta e você cria significados inesperados. Então, eu acho que nisso essas duas coisas são muito, elas dialogam demais. Ao mesmo tempo, no caso da poesia, é, eu sempre me coloco o desafio da síntese, porque existe um fluxo de ideias que me leva para uma verborragia e às vezes até Uhum. para uma prolixidade, eu penso, que eu não consigo conter. Muito uma coisa leva a outra, numa espécie de. Existe essa mania corporativa de dar nome em inglês para as coisas, né? E aí eles falam do brainstorm, e Sei. aí eu gosto mais do toró de parpite, né? Então, esse toró de parpite, que vem com uma chuva de muitas ideias, e aí, de repente, eu pesco uma, e essa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e quando eu vejo, foram páginas de prosa poética, em prosa geralmente acontecem assim, um fluxo que ele vai me levando, e quando eu vejo como uma coisa leva a outra, eu não consigo cortar. Eu até fico pensando, caramba, acho que foi demais. Sabe, eu queria que fosse mais sintético, porque eu acho que a poesia é muito isso. A poesia é linguagem concentrada. Então eu sempre falo, eu gosto da síntese, eu admiro a síntese. E às vezes esses textos eles vão se criando nesse fluxo louco, porque a sonoridade me chama muito também.
Então, a sonoridade de uma palavra me lembra outra palavra, e eu penso que elas juntas chiam de um jeito que me lembra a água, e aí eu já falo da água, e aí eu já falo, sabe? Eu Aham, vou aham. pirando ao cabeção, assim. Sim, sim. Então, de repente eu chego no final e falo, caramba, ficou enorme, não acho que tudo isso era necessário, mas se eu tirar um pedaço, eu amputo, ele vai ficar incompleto. É uma coisa louca, assim, porque eu tenho essa autocrítica mas o próprio processo leva a um texto que a forma se constrói por si mesma, mesmo eu gosto do resultado, mas eu penso, puxa vida, né? Não precisava tanto, mas ele se fez. Foi o fluxo do pensamento que foi fazendo ele assim, sabe? Pois é, assim, eu gostei demais dos últimos poemas do livro, que são mais verborrágicos, que são mais derramados, né? Que fazem, no fim das contas, aquilo que o primeiro poema promete. O primeiro poema do livro, chamado Indômita, ele tem uma espécie de refrão ali, que é o mais, 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 mais. E eu acho Uhum, que. Porque a gente. Poesia é menos também, mas também pode ser mais, eu acho. Eu acho que uhum, o mais não deve ser assim tão estigmatizado, assim. É uhum, um, claro, eu estou falando da minha posição de poeta, principalmente, que flerta, por exemplo, com o barroco, com o neobarroco, essas coisas assim que são da proliferação, né? Muito mais que essa coisa da concisão, que é muito da tradição poética mais racional brasileira, mais assim positivista, até a gente poderia pensar. uhum, uhum. E eu acho que a gente não deve temer o mais, mais, mais. Assim, eu acho que você saiu muito bem no mais, mais, mais também, com É um certeza. transbordamento necessário no caso desse livro, né? Principalmente Uhum, pelo final. É por isso que eu coloquei eles para o final mesmo, essa sensação de dentro da lógica de um orgasmo sexual, né? Você uhum, não consegue parar, né? uhum, Então você começa a gozar e você já não é dono mais de si, aquilo transborda, né? Então para mim foi um pouco essa imagem, né, da coisa que vaza mesmo, né? sim, Quase um squirt, né? Assim, sim. um jato que vai e tal, né? Então por Uhum, isso que eu escolhi colocar para o final, de fato. uhum, uhum. É isso. Você gostaria de ler um poema ou algum, ou mais de um poema, né? Aqui do Dilúvio entre tuas coxas? Esse livro ele Se, eu brilha um pouco. vou ler então, eu vou fazer assim, eu vou ler. Ou dos dois livros, o que você quiser, Isabela. Eu acho que de repente ler um de cada parte aqui do dilúvio, tem alguns mais Aham, curtos, de repente, né? tá bom. Deixa eu ver aqui, que eu estou tentando achar um que eu. Ah, então. Tem um que se chama Sal. Tem muita água, né? Os poemas têm muita água, tem muito rio, tem muito mar, tem muito. Não à toa, né? Mas isso começou intuitivamente, sabe? Eu comecei a perceber a umidade depois que eu estava fazendo, né? Então eles são muito Tá. úmidos, de fato. Esse sal tem uma epígrafe da Ana Martins Marques, que é uma poeta que eu admiro imensamente, que é Recolho do mar infinito a sede infinita. Sou farta de desejo apenas para que reverencies o desejo em mim, homem vulgar. Não te satisfaças comigo. Como o mar é abundante de águas, que certamente não convém para saciar a tua sede. Meu sal, de certo, te fará mais sedento e deserto, e ainda assim insistes em lamber suor e lágrima. O mar, criatura semovente, que voraz te engole, forma entre formas, corpo vagando entre cardumes e corais. O mar, como Deus, só tolera ser adorado e não amado com o amor ordinário dos homens. Deita e olha, contempla-me sentada em ti. Meu quadril se move, como se movem as ondas. Ótimo. Em seguida vem o carne-verbo, né, que tem essa coisa da feitura poética em relação com o ato Uhum, uhum. sexual, né? E
que é um poema que trabalha bem o corte do verso também, né? Com palavras Sim, isoladas, às vezes, né? sim, sim. Eu gosto Aquilo que a dessa gente estava pesquisa. falando antes. Sim, eu gosto dessa pesquisa. Desse eu tenho um curso, desses, né? Quando eu falo, Isabela, vamos exercitar a síntese, vamos Aham. experimentar. Ele se chama Banquete. Esta noite vou te dar de comer um poema entre minhas pernas. Linhas úmidas, mornas sílabas, cálidas lambidas na carne entre as costelas. Da terceira, que é essa coisa mais do religiosa e mística, Uhum. no sentido, né, tanto crítico e debochado quanto espiritual de fato. Universal. O que você talvez não imagine é que a palavra fornicação sempre deixa molhadinha a bucetinha da beata da Igreja Universal. Apesar de tão jovem, a mocinha já sabe vociferar. E enquanto berra contra putas, adúlteras e pederastas, sua casta xoxota, hashtag eu escolhi esperar, molha a calcinha estampada de margaridas a ponto de escorrer entre as pernas o asqueroso e doce mel do seu pecado. Depois, de madrugada, ela tem sonhos muito impróprios com cenas de uma, digamos, universal fornicação, com o pastor Ramos, a pastora Flávia, o pastor Vladimir e, claro, sua adorável esposa, que tem um rabo que, meu Deus, tem um rabo que abriria para sempre as portas do céu e colocaria abaixo cada uma das douradas colunas do inigualável e abençoado Templo de Salomão. Bem irônico, bem bom. É, né? Esse aí fui bem nesse sentido do deboche mesmo, né? Dessa Uhum. acidez. E aí, a última. Ah, tem uma que eu gosto particularmente, um curtinho. É, o meu companheiro é magro. Ele é um homem magro. Uhum. E talvez pelo meu sentido de apaixonamento, eu comecei a refletir, porque é isso, né? Quando a gente se apaixona por alguém, tudo é objeto do nosso arrebatamento, né? E eu ficava refletindo sobre como os ossos dele me davam tesão, assim, eu achava linda a linha dos ossos, e os ossos saltando pelo corpo. E então tem muitos, quem lê vai perceber que tem muito osso nessa, Sim. nessa parte, tanto que eu tenho uma sequência que chama osteologia, né? O estudo dos ossos, porque eu ficava aí pirando nos ossos do meu companheiro do ponto de vista erótico. E aí, esse curtinho, osteologia, diz: contra o meu rosto, teu osso parece macio. E aí eu vou ter o Osteologia 2 e o Osteologia Sim. 3. Uhum. E aí eu vou, como você falou, aí tem uma parte de fragmentos que eu particularmente quero é isso, exatamente isso, versos, isso que eu te falei, né, que eu vou escrevendo os versos, vou deixando no bloco de notas, e eu falei, eu fiquei com uma pena de abandonar, porque eles pareciam promissores, mas eu não tinha tempo de fazer os poemas até a data da entrega do livro para o edital. Então eu falei, não, eu vou colocar, eles merecem o espaço, né? E aí tem um que é o preferido da Mar. E como a Mar é uma pessoa muito especial para mim, eu vou falar desse que é curtinho também, Dos que é fragmentos? dos fragmentos, que está aqui na 66, que é o último fragmento. Ter o corpo repleto de buracos, para que possas admirar o céu através de mim, e eu possa contemplar o reflexo das nuvens nos teus olhos. A mim, isso bastaria para sempre. Então é isso, gente. Maravilha. Adorei ler o livro da Isabela, os dois livros, na verdade, e o livro que a gente vai deixar a descrição para vocês, o link para vocês irem atrás, tal, é o Do Dilúvio entre Tuas Coxas, de 2023. Isabela, adorei a conversa, adorei a leitura, te agradeço demais. Foi ótimo.
Também adorei. Obrigada pelo convite. Muito bom conversar contigo e obrigada pelo encontro. Maravilha. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido e até semana que vem aí com outro livro. Um abração.